Graças a Deus. Então nós iremos agora ler a palavra do Senhor. O texto que nós estaremos lendo hoje se encontra na carta de São Tiago. São Tiago, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 7, que é o segundo tópico sobre a vida de Naamã. Um princípio que ele teve que também viver para ter bênção de Deus. Tiago capítulo 4, verso 7 a seguir. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, prosseguimos mais uma etapa da campanha de Naamã. Ó Deus de amor e bondade, que Teu Espírito possa nos iluminar, nos ajudar a ter a noção clara do que é a batalha espiritual e prevalecermos neste mundo tenebroso. Meu Deus, abençoa ricamente a todos em mais esta reunião. Senhor Jesus, que ninguém venha ter nenhum vestígio de lepra espiritual, que ninguém venha viver de hipótese alguma perturbado, atormentado, nem em fracasso, mas com vitória, com vida abundante, livre de qualquer tormento maligno. Meu Deus amado, abençoai ricamente a mais esta etapa desta campanha de hoje, Senhor. Confirmai libertação, prosperidade, vida abundante para o Teu povo. Confirmai abundante graça para a Tua igreja, pois o Teu prazer é que todos sejam sarados, curados, libertos e vitoriosos. Meu Deus amado, confirma sim tão grande graça para a Tua igreja, para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas para louvar e exaltar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Podeis assentar, igreja. Então nós já falamos do primeiro sentido, do primeiro mergulho que Naamã teve que dar no Rio Jordão. Então veja que Naamã, ele então teve que primeiramente sujeitar a autoridade superior a ele. E a autoridade veio de Deus, mas ela se manifestou num jovem chamado Giase, que era o ajudante do profeta Eliseu, mas ele estava sobre delegação de autoridade. Então veja que a princípio ele relutou, não quis obedecer, mas ele acabou aceitando a ordem daquela palavra e sujeitou a autoridade. Então todos nós que queremos vencer demônios, vencer doenças, opressão, não é só falar que quer a bênção ou querer oração. Muitas situações não se resolvem se a pessoa não é sujeita à autoridade. Por exemplo, eu já orei para a pessoa que a doença não sai, que o problema não resolve, aí vai olhar para a pessoa, desobedece os pais, não é obediente, desrespeita a autoridade. Pode ir em qualquer igreja que for, que o inimigo vai ter liberdade de atuar nessa pessoa. Mas quando a pessoa ele tem a visão de sujeição de autoridades, ele já cria um ambiente adequado para não ficar leproso, porque lepra é sinal de solidão, de doença, de opressão, de nada melhorar, de nada prosperar. É o sentido espiritual da lepra. Então a primeira questão já foi determinada no primeiro mergulho: obediência a autoridades. Seja uma pessoa que se sujeite. E muitas vezes a sujeição, ela também não é todo o necessário para a bênção vir. Por isso que Naamã teve que se humilhar, porque a pessoa pode falar que obedece,
Mas muitas vezes ele não vai humilhar. Por exemplo, vamos supor que Naamã declarasse: eu aceito a ordem, me sujeito, mas eu não quero que ninguém fique perto de mim. Eu quero que todo o exército vá embora, ou dê as costas, ou vai todo mundo para bem longe, eu vou fazer o mergulho sozinho, vou me despir, ninguém vai olhar. Então ele estaria sujeito à autoridade, mas não estaria humilhando. Isso está nas entrelinhas. Então Naamã teve que mergulhar diante do seu exército, diante dos seus comandados, diante até daquele jovem Geazi, que era o ajudante do profeta, porque os únicos de Israel que estavam ali era ele. Nem o profeta Eliseu estava ali perto, porque foi ordenado dar uma ordem para o mergulho. Então veja que Naamã então teve que passar também pela humilhação. Ou seja, ele teve que mostrar um esvaziamento muito grande, tirar a sua roupa de general, ou a sua roupa que tampava a sua lepra branca, lepra oriental. Ele teria ali um mergulho que o levaria a ficar mais próximo de ser um monstro do que uma pessoa curada, porque as águas do Rio Jordão são turvas e lamacentas. Então ia grudar na pele dele lodo, partículas de areia, porque a água do Rio Jordão é cheia de elementos como areia, turva. Então ele sairia dali com um corpo totalmente mais ainda parecido com um monstro do que uma pessoa normal e sarada. Mas veja que diante de Deus ele estava cumprindo princípios para o milagre. Então esse outro princípio é muito importante. Você pode estar obedecendo à autoridade. Por exemplo, você nota que já teve muitas pessoas na igreja que muitas vezes sujeita à autoridade. Fala uma ordem, ele obedece. Pede uma coisa, ele faz. Está respeitando uma autoridade. Mas muitas vezes a autoridade, se ela não caminhar junto com a humildade, ela não terá muita validade. Então, respeito à autoridade pode existir, mas com humildade. Por exemplo, nós temos a lei de trânsito. Por que a pessoa não fura o sinal, não anda longe dos olhos das autoridades, nos limites das velocidades, ou extrapola elas? Porque tem medo da multa, medo dos radares, medo de um guarda o ver. Então veja que a pessoa está obedecendo à autoridade por medo, por coação, não porque está obedecendo por humildade, ou sabendo que tem que obedecer porque é necessário obedecer. Mas muitos obedecem por medo, por temor, por medo de retaliação. Então muitas vezes a obediência à autoridade não tem muita validade se ela não for acompanhada de humildade. Por isso então que Naamã teve que mergulhar, despir-se, os soldados dele ver ele humilhando e diante do próprio Deus. Então nós lemos aqui em Tiago que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que está exaltado vai ficar humilhado. Este é um princípio que nós temos que ter diariamente, diante das pessoas, na família, na igreja, em qualquer situação temos que nos considerar sempre o menor, e nunca querer ter a razão ou pensar que somos melhores. Sempre temos que ser o menor. Quem humilha vai ser exaltado. Esse princípio, se não for cumprido, não vence demônio. A pessoa pode falar que ora em nome de Jesus, pode falar que tem fé, mas se não tiver humildade, ele pode até estar respeitando a autoridade. Por exemplo, você está respeitando a casa de Deus, está debaixo de autoridade, mas você está sendo humilde na sua casa, diante do patrão, diante da lei, ou você não tem o princípio da humildade, você quer ter a razão sempre e não se rebaixa. Ah, pastor, mas se rebaixar é tornar fraco? Não é. Quem se humilha diante de Deus das pessoas é a condição de Deus exaltar. A humilhação é que faz vencermos os demônios. Quando não há humildade, é lepra na certa. Lepra paralisa. Quanto mais exaltado, mais a pessoa fica problemática. Quanto mais a pessoa quer ser dono de si mesmo, pior vai ficando.
e não vence demônios. Então a lepra é um sinal de paralisação. Então é necessário ter esta visão claríssima da humilhação. Então veja bem que muitas vezes a humilhação, ela é acompanhada de alguns fatores. Vamos ler aqui novamente. Senti vossas misérias, lamentai e chorai, converta vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Veja que no original grego não há divisão de vírgulas e pontos e frases uma após a outra. São escritas palavras uma após a outra. É no vocabulário português, em outras línguas, que há uma divisão de parágrafos, de vírgulas, de versículos, mas no original é uma palavra após a outra. Então veja bem que realmente quem humilha é a pessoa que cumpre isto. Senti vossa miséria, lamentai, chorai, converta o riso em pranto e o gozo em tristeza, humilhar-se diante de Deus. Então realmente é uma mudança do coração. Senhor, eu quero me humilhar, me perdoa diante das pessoas, diante de qualquer situação. Então não fique sem humilhar-se diante de Deus principalmente. É uma condição básica para a prosperidade, para sair da lepra. Então humilhar é se rebaixar, é reconhecer a falha, é reconhecer o próximo superior a você mesmo. Diante de Deus é reconhecer que nada somos. Então o segundo mergulho de Naamã, ele se caracterizou em o povo que estava com ele se espantar. Quantos soldados não poderiam estar ali rindo, zombando, falando, o nosso general agora está ali despido, e agora está ali numa humilhação muito grande, e a lepra está toda pegajosa da lama do Rio Jordão. Quantos comentários não poderiam estar ali sendo tecidos ali na turba do exército que foi com ele, muitos até zombando ou não deixando transparecer, mas rebaixando o general. Mas ele suportou isto. Ele então, na hora que ele decidiu obedecer, ele também decidiu humilhar. E isso não ocorre com muitos crentes. Há crentes que decidem obedecer, ser obreiro, evangelista, ajudar a obra de Deus, sujeito à autoridade. Mas muitos não se declaram humildes, ou de se humilhar, de rebaixar, de estar o menor. Muitas vezes a pessoa quer ser o maior. Não, eu já estou preparado, eu quero o púlpito, eu que mando, eu que mereço. O tal do eu é o inimigo número 1 de um cristão. Para ser derrotado por demônios é o eu exaltado. Então, se não tiver a prática da humilhação, de humilhar, de você chegar diante de alguém e humilhar diante da pessoa, se você tem algo contra alguém, é humilhar, reconhecer a falta, pedir perdão, clemência, e aí haverá vitória com certeza. Quem não humilha vai ficar leproso, ou seja, a pessoa fica revoltado, solitário, nada dá certo para ele, porque lepra vai afastando as pessoas. Um grande sentido das pessoas sair da convivência familiar, da igreja, ou de um local, e a pessoa afasta, é porque ele não humilde, não quer se humilhar, não se rebaixa, quer sempre ter razão. Ah, pastor, mas aí as pessoas vão pisar, vão me virar como um capacho. Mas melhor humilhar agora para Deus exaltar. E quando Deus exalta alguém, ninguém te segura mais. Você quer ser honrado no trabalho, na igreja, deixe Deus te honrar. Por exemplo, existe honra humana e honra vinda de Deus. Quando a pessoa é honrada pelos homens, é pelo talento, pelo esforço, mas logo o sucesso acaba. Por exemplo, quantos conjuntos já surgiram, quantos artistas fazem um sucesso muito grande, depois desaparece, nem sabe onde está mais. Honra humana. Mas quando é Deus que honrou, é lembrado para toda a eternidade. Veja o exemplo daquela mulher Maria que lavou os pés de Cristo e enxugou as lágrimas com os cabelos, humilhou.
é lembrada eternamente a atitude dela, honra vinda de Deus. Então esse princípio da humilhação, ele caminha junto com a batalha espiritual. A pessoa pode falar que prega, que sabe orar, mas um coração humilde é primordial para vencer demônios, para prevalecer na batalha, para vencer as dificuldades. Então pode ter sujeição à autoridade, mas sujeição à autoridade, ela tem que caminhar com humildade. A pessoa pode ser sujeito, mas por medo e coação. Mas se a pessoa obedece e é humilde, ele está sempre se rebaixando, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a sua fraqueza, Deus o exaltará com certeza. Então isto vai dando condição para Deus operar libertação. Então esse segundo princípio que Naamã teve foi praticado, mas de forma até literal. Mas para nós hoje o princípio é espiritual. Mas ele praticou os 7 mergulhos, porque nos 7 mergulhos havia todos esses princípios embutidos nele. Estava inculto nos princípios dos mergulhos. E aí então, ao terminar, é que houve a libertação completa. Mas se você fala Espírito Santo, por que os 7 mergulhos? Então você vai tendo a visão de Deus, obediência a uma autoridade delegada. Naamã, diante do seu exército, se despindo e se humilhando, porque para ele mergulhar, ele teve que se despir. Ele não mandou o exército ir embora, todos estavam olhando para ele. Então houve humilhação, e aí então a bênção já estava sendo liberada, mas ainda não estava consumada, porque havia outros fatores que tinham que cumprir. É a sequência da campanha dos 7 mergulhos. Então a oração hoje para nos livrar de lepra espiritual é a humilhação. Se a pessoa não humilhar, ele perde a bênção. E tem pessoa que não humilha mesmo. Ele quer que vá atrás dele, ele quer que passe a mão na cabeça dele, ele quer que alguém dê razão para ele. Quantos cristãos agem assim? A pessoa tem que vir aqui me pedir perdão, a pessoa tem que vir aqui rebaixar, a pessoa tem que vir aqui porque eu estou com a razão. Então a pessoa vai até pedir oração em outro lugar, mas ele está fracassado no princípio da humildade. Vai ficar leproso para onde for, vai ficar sem bênção, vai se arrastando em dificuldades. Então não é simplesmente querer uma oração que vai reverter a situação, mas se a pessoa é sujeita a autoridades e é humilde, ele se rebaixa, mesmo tendo razão, e fala, não, vou me humilhar, eu que vou pedir perdão, eu que vou procurar resolver a questão, mesmo que eu não fiz nada errado, mas eu vou procurar outra parte para me rebaixar, chorar, converter o meu coração em lágrimas e me declarar arrependido. Então isso é um princípio de humildade. Mas quantos fazem isso? A pessoa prefere afastar, fugir, ir embora, desaparecer, do que humilhar, e vai ficar leproso o resto da vida, vai ficar com lepra espiritual e brecha para demônio atuar. Então um cristão que não se humilha pode falar que prega, que é obreiro, evangelista, diácono, pode falar que é crente há muitos anos, estará sempre nessa problemática da lepra espiritual. Não ocorreu com a profeta Miriam, que era irmã de Moisés, irmão de Arão, não era profeta de Deus, no entanto desrespeitou a autoridade de Moisés, e que ocorreu? Virou leprosa, ficou afastada do arraial de Israel. Israel não podia andar 1 centímetro, porque ela atrasou toda a viagem. Lepra espiritual é isto, atraso, amargura. E veja, se você estudar a história de Miriam, ela morreu prematuramente como Arão. Foi causa do ministério deles ser quebrado no meio do caminho, ou seja, não tinha como Deus usá-los grandemente, por causa desse desrespeito à autoridade, falta de humildade. Mas no caso de Naamã, ele foi até relutante, mas ele mostrou
uma total humildade, porque um general, naquela estirpe que ele tinha, de um grande general da Síria, a qual subjugou muitas nações, inclusive até a nação de Israel, um general patenteado com muitas estrelas de general, um homem reconhecido mundialmente naquela época, se despir e rebaixar, e todo mundo vê o seu corpo cheio de lepra e tudo impregnado de lodo do Rio Jordão, e as pessoas vendo e zombando, e soldados que eram até rasos diante do seu general, vendo aquela situação tão humilhante, mas ele suportou, e então Deus se agradou dele. Veja que foi caminhando para a bênção. Infelizmente hoje, muitos que são povo de Deus não têm tido um princípio de humilhar diante da sua família, diante da igreja, diante do seu colega. A pessoa prefere afastar do que humilhar. E isto ocorre mesmo, para todo lado. Mas um cristão que quer estar abençoado, ele tem que ter a visão da humildade, para vencer os demônios e Deus honrar. Então o princípio que vamos orar hoje é nesse princípio, que o Espírito de Deus venha nos ajudar a ter um coração humilde, esvaziado, coração que se rebaixa, que converta a alegria em pranto, que converta o semblante em lágrimas e pedir perdão e misericórdia. É melhor humilhar agora do que depois viver humilhado o resto da vida. É melhor humilhar para Deus exaltar e não dar brecha para demônio. Então aqui é mais uma etapa como Naamã teve vitória e como a lepra foi extirpada da vida dele. Então que você tenha tido mais uma visão dos mergulhos de Naamã e as palmas bem forte para louvar e exaltar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, igreja, e vamos então orar. Então você vai orar conosco e vai falar: Senhor, eu quero mesmo me livrar da lepra, quero estar vitorioso, não quero dar mais brecha para demônio, quero ser uma pessoa que Deus venha me honrar. Então vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos mais uma etapa desta campanha de Naamã, o general Naamã, que era leproso, lepra mortal, lepra que o levou a viver longe da sua família, da sua casa, do seu convívio como marido, e não podia nem ir para as batalhas, um homem famoso, mas na miséria completa. Mas ele teve uma chance de ir a Israel, onde ali havia um Deus vivo manifestando, através do ministério do profeta Eliseu. Meu Deus amado, e assim é o que tu quer também conosco, manifestar o teu poder, para todos serem honrados e prósperos, para todos serem vitoriosos em qualquer que seja a circunstância enfrentada. Meu Deus amado, a tua palavra tem sido pregada. O princípio inicial de um cristão guerreiro e aprovado é sempre sujeitar a autoridades. É o princípio primordial para ir adiante. Mas não é o suficiente. É necessário também vivermos como pessoas humildes, pessoas que reconhecem o próximo superior a nós mesmos, que não tenhamos nenhuma pretensão de ser melhor do que ninguém, mas rebaixarmos, mesmo estando com a razão. É preferível humilhar, reconhecer, pedir misericórdia, do que esperar que os outros venham até nós. Mas melhor humilhar para ser exaltado pelo Deus vivo. Senhor amado, venha assim operar ricamente sobre a tua igreja, para que todos prevaleçam na batalha, para que todos, ó Pai, não venham dar brecha a demônio algum, mas que venham vencer qualquer guerra espiritual. Senhor, muitos atrasam, muitos perecem, muitos sucumbem, ou muitos ficam em letargia paralisante e não saem nem do lugar, e muitos chegam a declarar que nem vale a pena crer,
mas se esquecem que estão leprosos. Mas o Senhor quer dar vitória, libertação e vida abundante. Meu Senhor amado, confirmai abundante graça e vitória para a tua igreja. Confirmai, ó Deus, abundante graça para o teu povo em mais esta ministração, Senhor Jesus, e que todos prossigam esta campanha de 7 etapas dos mergulhos de Naamã. Manifesta, ó Deus, da tua glória santa e poderosa, que os corações estejam humildes, que os corações estejam, ó Pai, quebrantados, que se converta o riso em pranto, que se converta, Senhor, a alegria em tristeza, e se humilhe diante das pessoas e do Deus vivo. Senhor, que não haja mais brecha para demônios, mas sim, ó Pai, a tua glória manifeste, um povo com visão de guerreiros aprovados. Opere mesmo libertação, livramento, abundante graça para todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome de Jesus Cristo. Pode assentar, irmãos e irmãs. O Espírito Santo de Deus revela 3 pessoas que você está na expectativa que alguém chegue até você para pedir desculpa, ou se humilhar, ou reconhecer a falha, mas a expectativa não vai ser correspondida, vai cada vez separando. Mas se você fala, não, eu vou humilhar, mesmo que eu não devo, mas eu vou pedir perdão, vou orar, vou chorar aos pés dessa pessoa e clamar misericórdia, você vai reverter a situação, porque essas 3 pessoas estão em crise familiar. Onde estão essas pessoas que o Espírito de Deus está revelando? Caso você esteja assim, levante a sua mão, porque o Espírito de Deus vai operar, porque senão você vai ficar leproso, não prospera, não melhora. Pode ser um crente salvo. Miriam foi salva, mas o ministério dela foi interrompido no meio do caminho. Mas isso não vai ocorrer convosco, porque o Senhor quer ajudar. Onde estão essas pessoas? Caso queira a vitória, então vem à frente. Ou seja, confronto na sua casa, palavra áspera, atrito, nervosismo, mas o importante é você humilhar, porque do outro lado não vai vir mesmo, mas mesmo que você não deva, humilhe, para reverter a situação. Deus operará a vitória. 3 pessoas estão passando por essa questão. Caso você queira a bênção, então levante a mão e venha à frente. Não vamos esperar muito, porque o tempo está aí correndo e temos que ter um tempo maior para orar no final. Está vindo aqui um irmão. Se tiver mais pessoa, dentre esses, levante a mão, já se pronuncie e vai vindo para frente, para Deus te honrar. Caso não queira, vamos já orar para outra revelação que Deus já está mostrando. São 3 pessoas, já veio uma aqui à frente, graças a Deus, mas tem mais 2 pessoas que você deve humilhar. Mas pastor, é difícil, já estou pior do que capacho e tapete, mas temos que humilhar, não adianta, não tem outra forma a não ser esta, porque faz parte da palavra de Deus. Se o general agiu de forma humilhante, Deus honrou, será honrado também a cada um de nós. Falta mais uma pessoa. Então pode bater as palmas para bendizer o santo nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está revelando 5 pessoas que estão aqui conosco, que vocês estão como que enfrentando portas fechadas. O que é uma porta fechada? Não está melhorando as coisas, está retido. Portas fechadas, muitas vezes, é caracterizado como lepra, porque está paralisado. Não que Deus não quer abençoar, mas o que está faltando? Simplesmente, você deve ser uma pessoa paciente e adorador, que vai ser o tema da próxima etapa para se livrar da lepra. Quem está leproso está sempre desesperado. Quem se livra da lepra já agradece a vitória. Onde estão essas pessoas que estão como que paralisados? Mas o Senhor quer que você adore, não preocupe. Ame ao Deus eterno, tenha prazer de salmodiar no Senhor.
e lance sobre ele a sua ansiedade, senão não sai da lepra e a questão não se resolve. Onde estão essas pessoas? Dívida, dinheiro a receber, emprego, questões que está te prendendo, não está resolvendo, negócios a ser feitos, e Jesus quer te ajudar. Caso você queira a graça de Deus, então se levante do seu lugar e vai vindo à frente. Senão, o que vai ocorrer? Vai enferrujar tudo que está te envolvendo, e ferrugem corrói. Mas se você então dedicar-se na palavra, a questão vai se resolver. Então pode bater mais palmas para bendizer o nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está revelando mais uma pessoa, que há momentos que você tem uma sensação de fuga dos pensamentos, parecendo que deu um branco na cabeça, parecendo que esqueceu as coisas que aprendeu ou que estava guardando. Este problema é problema de ataque demoníaco. Os demônios estão tendo chance, mas o Senhor vai te dar a vitória, que este mal não vai te atormentar mais. Onde está essa pessoa? Como um cansaço mental, perda da memória, mal-estar na cabeça, Jesus vai te dar a vitória agora. Então pode vir à frente, que o milagre é vosso. Pode bater mais palmas para bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo.